Fala, massa atleticana, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Fred Augusto e hoje nós estamos estreando um quadro novo. A gente sempre falou que um objetivo do nosso canal era dar voz ao torcedor atleticano, ao torcedor da rede social, ao torcedor do Twitter, ao torcedor que é tão atleticano quanto a gente. E hoje a gente estreia esse nosso novo quadro que chama-se Voz da Massa. Estamos aqui com a presença do Bruno, ele que é um torcedor do Galo também, tem suas histórias aí, suas influências com o Galo, e a gente quer realmente fazer um quadro para isso, para conhecer um pouco mais dos torcedores aí que a gente tem espalhados pelo nosso galão, tanto em Minas Gerais quanto também em alguns estados fora. Então a gente espera que você goste desse papo. O Bruno já está aqui com a gente, vou colocar ele aqui no centro, porque ele é a estrela do nosso vídeo de hoje, e falar um pouquinho com ele, né, sobre como que o Galo entrou na vida dele, momentos que ele lembra, que foram marcantes. Bruno, beleza? Tudo bem com você? Obrigado por participar com a gente aí dessa estreia desse canal. Opa, satisfação minha, boa noite a todos. Bom, fiquei muito feliz aí pelo contato que eu tive com o Fred, ele de prontidão ali me respondeu, aceitou, e muito satisfeito aí, muito feliz em participar com vocês aqui. Legal demais. Ô Bruno, conta pra gente um pouquinho sobre você primeiro, assim, quem é o Bruno, o que você faz da vida? Você mora em Franca, né, no estado de São Paulo, pouquinho longe, infelizmente. Eu também moro longe de BH, sei como que é difícil, mas longe assim, né, do galão, assim, né, do estádio e tudo mais. Cara, então, eu moro aqui desde mais ou menos meus 16 anos, né? Hoje eu tenho 34, então vamos dizer assim, mais da metade da minha vida, né? Já morando aqui no estado de São Paulo. Vim para cá a trabalho, a família foi vindo também, né? Veio todo mundo. E mesmo assim, desde quando eu cheguei, aí tinha os times daqui, né? Os times aqui do estado de São Paulo e tal, mas não tem como, né, cara? A gente nasce, tá no sangue, não tem como largar, né? É atleticano uma vez até morrer, não tem jeito. É desse jeito mesmo, né? Ô Bruno, e você falou, né, que você nasceu atleticano, então a gente quer saber como que o Bruninho se tornou atleticano, o que fez a paixão aí do Bruno se tornar junto com a massa aí? Cara, eu tinha uns 10 anos, né, naquela época ali de 98, 99, e eu tinha um primo, eu tenho um primo que ele era muito atleticano, assim. Então nós acompanhamos ali aquele time de 99, Guilherme, Marques, que chegamos aí até a final, né, do Campeonato Brasileiro. Era um timaço, né? Era um timaço, cara, um timaço. E assim, eu tinha 10 anos, mas tenho uma boa lembrança, né, nessa idade a gente já consegue ter a recordação bem viva, assim. E eu me lembro bem, eu morava lá em Itabira ainda, e na final, se eu não me engano, foi no primeiro jogo, né, no Mineirão, o povo tudo na rua, se eu não me engano, nós ganhamos de 3-2, né, se eu não estiver enganado. E o povo tudo na rua, assim, que lá me pegou de um jeito, eu já gostava de futebol, mas não tinha aquela coisa, assim. E aí aquilo ali, para mim, me pegou muito, assim, e meu primo muito fanático também. Eu falei, bom, é isso aqui, e fui dali para frente, cara. E era uma época, assim, que não tinha televisão, assim, igual é hoje, né? Vários canais, beleza. Bom, e naquela época, assim, a gente não tinha muito... Tinha televisão, mas não é igual hoje, né? Vários canais e etc. Então era mais ali no rádio, assim. Teve uma época da minha vida que nem televisão a gente tinha. Então era rádio mesmo, assim, de escutar os jogos. E eu me lembro bem dessa época aí da final do Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo ganhado, o negócio pegou, né? A paixão pelo clube pegou dali em diante e comecei a acompanhar 2000, 2001, 2002. Eu lembro que a gente chegou ali até boa parte também, né? Nas finais ali do Campeonato Brasileiro. Depois veio a fase, né? A fase não muito boa ali até mais ou menos 2007. Sempre, cara. E aí nunca mais deixei de acompanhar assim o Atlético, o Galo, seja rádio, televisão, enfim. Dali para frente o galão da massa virou meio que uma, não sei se é uma religião, vamos dizer assim, né? Pode estar em qualquer lugar que tiver, tô acompanhando. Não importa, né? E você já foi muito em estádio, assim, quando você era mais novo e morava mais perto? Hoje em dia, como que é também a questão de frequência? Eu sei que é difícil, por exemplo, eu moro aqui em Poços de Caldas, eu fui 2 vezes só no Mineirão na minha vida, porque é 8 horas de viagem, pô, é muito longe. Sim. Então, imagino que para você não seja fácil também, né? É complicado. Cara, lá na minha cidade, quando eu morava em Itabira, né, tinham os locais, assim, né,
que tinha os jogos do rival e tinha os jogos do Galo. Então eu concentrava com a galera ali, principalmente quando tinha clássico, e era muita tradição, assim. E vez ou outra tinha caravana, né, excursão para BH. Itabira, BH é 100 quilômetros, então era muito perto. Só que além de eu ser novo, como eu disse, a gente não tinha assim muitas condições, então não tinha uma frequência de ir ao estádio. Eu fui uma vez ao Mineirão, de fato, assim, no jogo do Galo, e foi na Série B, cara. Atlético e Avaí, 4-1, mas foi um jogo, assim, foi um jogo de... Eu lembro que foi 60 e alguma coisa, 60 e tantas mil pessoas, o Mineirão ainda era antes antigo, da né? Copa, né? Era o antigo Mineirão, e ali acabou, né? Eu falei, cara, isso aqui é o melhor dia da minha vida. Aquele barulho ensurdecedor que você não conseguia identificar de onde que estava vindo o grito, você só gritava, camisa rodando, assim. Então, até pouco tempo eu tinha um ingresso, cara. Eu não sei onde foi parar, mas eu tinha um ingresso de lembrança, assim. Então, assim, foi a única vez que eu fui e já estava bem, assim, no final da Série B, a gente já estava para subir já e foi muito marcante, assim. Mas na Arena, com certeza, hoje vamos dizer, a gente tem um pouco mais de condição de ir, mesmo estando longe. Recuperar o ingresso e o tempo. Nossa, tem que ir, a Arena tá bonita demais, né? Eu passei lá, eu fui em Itabira agora no Carnaval, né, lá em Minas. Eu passei lá, fiz questão de ir na volta, dar uma passada, tirar algumas fotos lá. Fiz questão. Ô Bruno, você falou do jogo contra o Avaí. Acredito que para você é um dos jogos mais marcantes que você viu do Galo, né? Mas tem outro, que você pensa assim, esse foi um jogo marcante que eu vi do Atlético, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Qual foi esse jogo para você? Cara, tem muitos. Esse sem dúvida, assim, Bom, sem dúvida, o que eu participei presencialmente, né, no estádio contra o Avaí, para mim foi, assim, o mais marcante de todos, né? Você tá ali no meio da massa, né, na principal torcida ali e tal, ver o pessoal chegando com os locais tudo vago ali, eu falando, por que tá todo mundo aqui deixando esse espaço, a galera chegando, o batuque, aquilo ali para mim marcou muito, tropeirão do Mineirão. Mas assim, tirando esse que eu fui presencialmente, cara, o contra o Flamengo, né, da virada da Copa do Brasil, foi muito marcante assim para mim, porque tem toda uma história, né, de rivalidade. E era algo assim muito, por mais que a gente tinha passado 2013, era algo que ali no decorrer do jogo, depois de ter tomado o primeiro gol, né, digamos, ter que reverter 3. Falei, o classificadaço, né? Eu lembro. O classificadaço. Eu vi aquela narração. Cheguei. A galera do Galo cantando Eu Acredito, eu afirmo daqui, eu duvido. Ei, cara foi muito marcante. Eu lembro assim que por mais que a gente acredite, né, como já tinha acontecido no jogo anterior, né, contra o Corinthians. Sim. Falei, cara, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, mas vamos lá. Aí depois que saiu o primeiro, parece que virou uma chave, eu falei, não, hoje vai acontecer de novo, cara. E aí eu lembro que na hora que fez o último gol, cara, eu bati a mão numa pedra de mármore que tinha na cozinha, assim. E como eu tô no estado de São Paulo, poucas pessoas às vezes entendem, né? O que está acontecendo? Por que essa pessoa está gritando? Morava em apartamento também. Cara, na hora que saiu o quarto gol, saí ensandecido pela casa, assim, bati a mão, minha mão ficou inchada um bom tempão. Nossa. Mas aquele jogo, para mim, foi, assim, fantástico, assim. Tem outros também, mas esse foi um fenomenal. Fora do Tijuana e, enfim. A gente teve a oportunidade de ver muitos jogos marcantes, né, cara? Esse último jogo contra o Bahia, por exemplo, do Brasileirão. Nossa. Cara, eu falo assim, eu queria reviver aquele dia, tipo, várias vezes, porque foi um dia que eu trabalhei o dia inteiro na expectativa do jogo, eu fui assistir com a torcida daqui da cidade, que é a Galo Postos. Cara, foi muito legal. Então a gente teve esse privilégio de ver jogos marcantes, assim, também, né? Cara, esse contra o Bahia, eu tava trabalhando de representante comercial, eu tava na rua. E eu correndo, tava numa cidade aqui próxima de Franca, eu correndo para acabar ali o trabalho, algumas entregas, os clientes que tinha que visitar, e não deu tempo, cara. E eu vim no meio do caminho, tava numa Fiorino, eu vim no meio do caminho, assim, com o celular, pegando o sinal, né, da TV e tal, e aí falhava. Aí eu tava voltando, né, de viagem, correndo, assim, dentro do possível ali na rodovia, com o celular no suporte, assistindo. Né? Só que aí tem partes da rodovia que de uma cidade para outra você fica sem ar. E aí cai a área, eu falei, volta, preciso pelo menos saber o que está acontecendo.
E a última informação que eu tive até cair era 2-0 Bahia. Eu falei, nossa, cara, não é possível. Quando voltou, cara, 3-2, assim, eu não entendi nada. Eu não tinha chegado em Franca, eu já estava chegando, né, quando voltou à área. Eu não entendi nada. Eu falei, cara, o que tá acontecendo e tal? E aí eu já vendo nos grupos, o povo tudo comemorando, e eu mandando o áudio já pro meu primo, pro tanto de gente, gritando dentro do carro sozinho, igual um louco. Falei, acabou, espera, bicampeão, e aí foi uma loucura, assim. Cheguei em casa, fiquei assistindo os programas, revendo o final do jogo, revendo os gols, sem acreditar ainda, porque foi uma situação inusitada, né? Eu tive que acompanhar a virada entre uma queda de uma transmissão e a volta, assim. Mas faz parte, é história. Legal demais. Foi um jogaço, né? Nossa, eu lembro, eu arrepio inteirinho, cara. Esse jogo aí foi muito legal. E questão de jogador, assim, ídolos. Quem que são seus maiores ídolos no Galo? Você falou que viu muita gente boa aí, desde Marques e Guilherme, que era uma faça o top 5 aí. Classifica. Top 5, cara? Top 5. Eu acho que o 5 não é tão difícil. O problema é o primeiro, hein, cara? Tem que falar primeiro, segundo. Tem que falar. Aqui é pra se expor mesmo. É pra se comprometer, né? Cara, o primeiro, eu vou ter que colocar o Gaúcho, cara. Por mais que eu goste muito do Hulk, assim. Mas ele foi igual eu te falei, né? Eu vivi essa fase aí, final dos anos 90, 2000, aquela fase bem, né? Não vamos citar nome, mas assim, tinha umas escalações que, meu Deus do céu, a gente tava ali, eu acho que foi a época que a massa mais teve junto, assim, né? Por incrível que pareça. E aí, querendo ou não, quando chegou 2012, que deu aquela reviravolta com a chegada do homem, aí eu falei, não, agora a gente voltou para o cenário, né? Digamos assim, não que a gente estivesse fora, mas um cenário, uma prateleira de cima, né? Ligando ali nas cabeças. Então, não tem como não ficar Gaúcho por esses número 1. Eu acho que pode até ser que o Hulk venha a passar, pelo que, se Deus quiser, vai vir a acontecer aí para os próximos anos, esse ano, os próximos anos, mas eu ainda coloco o Gaúcho por toda a importância ali de momento, né? Aí eu coloco em segundo o Hulk, porque também era algo que a gente vinha esperando, gerações e gerações ali esperando o brasileiro, né? A gente voltar a brigar pelo brasileiro, ganhar o brasileiro novamente. Então aí eu coloco o Hulk pela importância que ele teve aí no título, né? E vem tendo. Terceiro, cara. Eu vou colocar complica um pouco, mas eu vou colocar um cara por identificação, assim. Eu acho que o Galo tem muito esse perfil de raça, de brigar, de dar carrinho e etc. E o Leandro Donizete, naquela época, para mim, marcou muito, assim. Era um cara que eu gostava de ver brigando e cada bola e ficava, né, pé da vida com o próprio time quando não estava correndo e tal. Então eu coloco o terceiro o Leandro Donizete, o general. O quarto talvez vai ser polêmico. Tem outros que pode ser que tenham importância maior, mas na minha visão, até por essa percepção também de raça e de correr, talvez numa época ali que a gente estava mais ou menos, é o Luan, o menino maluquinho. Também gostava muito de ver em campo. Né? E em quinto eu vou colocar o Tardelli. Aí por uma questão técnica mesmo, de entrega, né? Tudo que ele entregou ali pro clube. E assim, eu estou colocando os 5 da história recente, né? Claro que tiveram vários outros ídolos que eu não cheguei a ver, né? Mas a gente acompanha a história, tem vários vídeos, né? O Reinaldo teve uma importância fenomenal na trajetória, no Galo, o próprio Dadá, né? Tem a galera mais antiga aí também que não dá para desmerecer, Tafarel, João Leite. Eu coloquei os mais recentes, assim, que para mim... A ideia é essa mesmo, de que você viu, né? Bacana falar do que você viu, faz sentido. Eu gostei do teu top 5. Nomes diferentes, mas eu gostei, cara. Tem identificação com todos os jogadores. Eu mudaria talvez um ou outro ali, se fosse fazer o meu. Mas eu não quero me comprometer hoje, então. Vai ter outro jeito. Deixa só o Bruno se comprometer. Eu tentei mesclar ali pela importância histórica, a entrega técnica, né? Mas o perfil assim de raça do Galo, para mim, eu acho que vai ter o Enzo muito, ali assim, comentando com você assim, o cara tirou aquele cara, não acredito. Não, vão criticar ele, porque ó, teve nome grande que ele não colocou, por exemplo, o Vitor, um Léo Silva, tipo assim, tem a galera que
Mas você ia ser criticado de qualquer jeito, viu, Bruno? Não tem como. De todo jeito, não tem como. Se fosse um top 10, ainda talvez teria alguma crítica. Por exemplo, um jogador que eu gosto muito, me identifiquei muito, é o Dátulo. Eu gosto demais dele. Legal. Assim. Então, é um cara que eu gosto muito. E eu vejo que tem parte da torcida que, tipo, esqueceu. Dátulo, beleza. Mas, nossa, eu gosto demais. Ele também era um cara com muita raça e tal. Muita raça, entrega técnica, né? Em 2014 ali entregou muito pro time. Foi. Mas é bom, a gente tem muito jogador aí que honrou o manto, né? Tivemos alguns que a gente prefere esquecer, mas... sim. Muitas boas lembranças aí que a gente teve. Tem os acertos e os erros, né? Mas a gente vai focar naqueles que entregaram e marcaram história, assim. É assim que funciona. E falando um pouco mais do momento atual, Bruno, o que você tem visto aí do time do Galo? O que você tem achado desse trabalho do Kudê, esse ano de 2023? A gente sabe que 2022 foi um ano complicado, foi meio que um balde de água fria, né? A gente veio naquele ímpeto de 2021, felizão, aí veio 2022 e você falou assim, calma aí, galera, dá uma segurada. Cara, eu sou muito cético, assim, sabe, para analisar, né? Por mais que a gente é muito atleticano, muito calor, muita emoção. Quando terminou 2021, que infelizmente o Cuca acabou saindo, eu falei, nossa, esse ano acho que não vai ser bom, cara, vai dar uma ressaca aí dos títulos e tal. E foi o que aconteceu. Por mais que, claro, a gente fica naquela expectativa, né? Pô, o time praticamente ganhou tudo. O que não ganhou chegou na semifinal, né? Querendo ou não, saímos para um time que acabou sendo campeão. E aí, 2022 veio aquela ressaca. Começamos ali ganhando a Supercopa e tal, mas parece que o time não engrenava, né? Parece que perdeu alguma coisa ali no meio do caminho. E aí depois, quando o Cuca voltou, achei que de repente tinha alguma esperança ainda, mas infelizmente não aconteceu. 2023 teve uns desmontes assim, mas também eu claro, meio que de longe, eu acompanhei o Inter do Kudê, né, lá em 2020, e de fato era um time muito, muito bom, mas com perfil muito diferente do Galo. Né, do que o Galo, que a torcida do Galo é acostumada, do que nós somos acostumados, né? Que é aquele 4-3-3, 2 pontas rápidos. É o Galo doido, né? O Galo doido, estilo Galo doido. Então eu falei, cara, a gente vai sofrer um pouco com a adaptação. Eu não sou muito favorável, apesar de que isso acaba sendo uma utopia, né, no futebol brasileiro, mas eu não sou muito favorável de troca, sabe? Eu acho que, por mais que às vezes a gente fica, cara, por que você fez isso? Por que você colocou esse cara aí? Por que você deixou esse outro no banco e tal? Eu acho que é um processo, é uma mudança, não diria radical, mas tem uma mudança considerável assim, de estilo de jogo do que terminamos, né? 2022 para esse ano que a gente começou. Querendo ou não, já ganhamos um título, né? Já levamos aí o Mineiro, estamos vivos ainda em todas as competições. Que é normal, né? Tem 3, 4 anos aí que a gente ganhou. O Mineiro seria normal hoje. É obrigação, né? Digamos. É obrigação. É a nossa pré-temporada que termina ali em abril para a gente começar o ano aí. Já alinhado, né? Falta algumas coisas ainda que eu acho, assim, para o time encaixar, ainda falta um pouco, mas a gente já começa a ver algumas peças que a gente sabe que pode entregar mais, né? Começando a entregar, aí eu acho que ele só não pode mexer muito, igual, por exemplo, o Edenilson. No último jogo, para mim, foi a estreia dele, assim. Né? Entrou no Galo. Ali o Edenilson estreou, esse último jogo contra o Paranaense. Então, assim, eu acho que é um processo. Acredito que a diretoria deve se mexer também no meio do ano, né, para dar uma reforçada também, porque querendo ou não, por uma questão de folha e tal, teve que mexer ali. Não acho que a gente está com um elenco tão enxuto quanto possa parecer. Eu acho que tem as lesões, né, a Arana, o Kardec, o Rabelo, que estão para voltar. Eu acho que aí na hora que voltar também o elenco dá uma boa encorpada, assim, mas eu acho que ainda faltam algumas peças, assim, sabe? Querendo ou não, a gente está vivo. Né? Estamos vivos em todas, eu não sei que dia que isso vai ser publicado, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar vivo na Liberta também, não tem nada perdido, né? Só foram 2 jogos de 6 e também alguns resultados acabaram ajudando a gente passando aí com a vitória nesse jogo contra o Aliança, a gente vai estar vivo ainda em todas as competições. E o importante, eu acho assim, não sei se eu estou falando muito, tá, galera? Não, eu acho importante o time engrenar na hora certa, né? Eu acho que esse é o principal assim, no futebol. E esse mês de maio vai ser crucial. A gente está vendo aí nas publicações, né? São 9 jogos, se eu não me engano, dentro desse mês, assim, de suma importância.
não só para as Copas, né, mas também para o Brasileirão. Eu vejo muito o Fael, acompanho muito o Fael falando às vezes, um termo assim, areia movediça da tabela, né, do Brasileirão. Pontos corridos, cara, é uma areia movediça de fato. Se você perde um ponto ali ou outro, não, vai recuperar. Na hora que assusta, são 6 pontos, e aí tem que ganhar e torcer para o outro time pelo menos empatar. Então, o brasileiro a gente tem que... Eu acho que o Galo começou a aprender, sabe, assim, para ser bem sincero. Começou a pegar o jeito dos pontos corridos, e a gente não pode deixar isso, para continuar brigando aí todos os anos para ganhar o brasileiro, assim. Com certeza, Bruno. E hoje, né, no dia que a gente saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? E pegou aí um time da sua cidade, do seu estado, né? O Corinthians. Você deve ter muita amiga corintiana aí. Tem, cara. Qual que foi a opinião deles? Eles gostaram de pegar o Galo? E a sua também, né? Qual que foi a sua visão desse sorteio? Cara, então, como bom fanático e atleticano, ali na hora do almoço, tava assistindo ali o sorteio, né? E aí, acompanhando, para ser bem sincero, eu queria o clássico, cara. Eu acho que não tem jeito, né? Porque o clássico é clássico, e nessa mata-mata assim é muito bom. Mas assim, quando saiu o Corinthians, e aí tem os amigos, né, corintianos, falou, pô, agora tal, Galo, não sei, eu acho que vai dar bom para vocês. Só que não tinha saído o mando ainda. Quando saiu o mando, aí eles já ficaram mais empolgados e tal, pelo fato de ter jogado contra o Remo aí, mas também ali na Bacia das Almas, nos pênaltis e tal. Verdade. Aí eu falei, cara, não, de fato, queria muito o mando sendo em BH, né? Querendo ou não, a gente tem essa mística, né, de decidir em casa e, mesmo que o resultado não seja favorável no primeiro jogo, reverter. Mas é aquele negócio, cara. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não pode escolher se vai decidir fora, decidir em casa. Acho que também, assim, se for comparar time a time, acho que de elenco a gente tem um elenco melhor, porém, momentos de time eu acho que está muito parecido, assim, pelo que eu acompanho aqui também do Corinthians, sabe? Eu acredito que se fosse hoje, eu acho que seria um jogo bem parelho. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje nós estamos no dia 2, né? Futebol em 15 dias, principalmente com essa sequência de jogos que nós vamos ter aí, jogos importantes. Acho que o momento pode mudar para bom ou para ruim, que seja para bom para nós, né? Para os dois clubes. Então, assim, tô muito otimista, para ser bem sincero, assim. Vai ser um jogo difícil, claro, mas eu acho que não tem muita dificuldade, não, sabe? Eu acho que dá para passar, sim. E você pretende ir no estádio aí, talvez? Não sei quanto tempo que fica Franca de São Paulo para ir no estádio, ver, no meio da torcida. No meio é um rolezão também? Cara, eu não vou, não. Deixa eu ficar aqui. Deixa para mais assiste pra de casa, né? Mais tranquilo. Junta assistir de casa mesmo. Amigos. Assistir de casa. Tem uns amigos atleticanos aqui. Tem os amigos corintianos também, né? Que a gente até combinou aqui, ó. Pô, jogo na nossa casa, você vem aqui em casa assistir. Quando for na casa de vocês, segundo jogo, eu vou na sua casa para ver. Mas pretendo ir no estádio do nosso. Assim, quando inaugurar, vou fazer o possível para ir na inauguração, às vezes que não inaugure, depois que tiver lá, aí eu vou dar um jeitinho de ir, sim. Ô, Bruno, então, para a gente chegando ao fim, né, do vídeo, queria saber, sabendo que você não é de Minas, né, um pouco longe, de uma maneira construtiva, o que você espera para essa relação do Galo e o torcedor que não é de Minas, ou é do interior também, melhorar, né? É uma dica construtiva que você tem para o clube. Claro que o clube vem aos poucos aumentando, né, essa relação do torcedor que não é de BH, da capital. Sim. Qual que é uma dica que você dá aí? Cara, hoje eu estava até vendo uma notícia, né, nos sites e tal, sobre um publicitário, né, que o Atlético acho que foi atrás para justamente essa expansão da nacionalização, né, da marca e tal. Acho importante, tá? Eu acho muito válido, assim, porque, querendo ou não, a gente sabe, né, que historicamente acaba que as TVs divulgam os times mais do eixo, né, e os outros acabam ficando meio ali em paralelo, mesmo tendo força também, mesmo tendo massa e público para isso. E historicamente isso acabou sendo mais, criando uma desproporcionalidade. Porém, assim, eu acho que o Atlético tem que ser estratégico, assim, sabe?
Eu acho que Espírito Santo, por exemplo, tem muito torcedor do Atlético, querendo ou não, é a nossa praia ali, né? Praia do Mineiro. Goiás tem muito torcedor do Atlético, Bahia tem muito torcedor do Galo também. Então, eu acho assim, eu acho válido esse processo de nacionalização da marca, de expansão mesmo, de se consolidar de uma forma de marca mesmo, de forma nacional, mas acredito que é preciso ter estratégia também, sabe? Não fazer de uma forma mais avulsa, assim. Atingir pontos estratégicos, eu acredito que vai trazer um resultado muito satisfatório aí a médio e longo prazo. Bacana. Fechou, Bruno. Obrigado, cara, por ter tirado um tempo seu aí para vir conversar com a gente, contar um pouquinho dessa sua relação com o Galo. Certeza que a gente vai comemorar muito esse ano ainda, aí, se Deus quiser. Obrigadão. Se você quiser deixar um recado, falar do seu trabalho, às vezes se for alguma coisa que o pessoal aqui do canal possa também te ajudar, te apoiar, espaço todo teu aí para você se despedir também. Pô, eu que agradeço, cara. Agradeço a disponibilidade de vocês aí, né? Do Fred também, que me respondeu lá no Twitter. Eu sempre falo assim que eu tinha um sonho, porque às vezes é a falta de tempo, né? A gente está na correria do dia a dia, não consegue parar muito, mas eu sempre tive a vontade assim de trabalhar com vídeos assim relacionados ao Galo e tal. Lá no Twitter a gente dá uns pitacos ali, né? Mais torcedor mesmo assim. Mas quem quiser seguir lá, de vez em quando a gente coloca umas opiniões, né? @BrunoAtlético. E é isso, cara. Agradecer vocês aí a oportunidade, esse espaço aqui, né? Espaço da massa, como vocês mesmos colocaram. E eu acho válido, assim, a própria torcida ter voz, né? E que isso chegue aí, reverbere em outros atleticanos, que todo mundo possa ter opinião, principalmente dentro do clube, né? Com certeza. Muito obrigado, Bruno. Prazerão. Falou, Massa. Até a próxima. Falou, obrigadão. Até. Valeu, Pedro. Rodrigo. Valeu, Massa.